Bom dia, meninos. Essa questão aqui é a questão da página 22, certo? Aí você já acompanhou lá na página também a pergunta. Então, ele diz assim, ó. Observe na figura o triângulo ABC, retângulo isósceles, e o triângulo retângulo BCD, em que BD é igual a 6 e CD é igual a 2. Ele quer saber, então, quais são os valores de seno de x e cosseno de x. Eu sei que o ângulo que ele quer saber aqui, a relação de seno e cosseno, é esse ângulo aqui, que ele chama de x, ok? Deixa eu fazer mais bonitinho. Aí. Então, eu já sei aqui que o triângulo ABC é isósceles. O que é um triângulo isósceles? Triângulo retângulo isósceles. Ele possui um ângulo, nesse caso aqui, de 90 graus. Se ele é um triângulo retângulo isósceles, os outros dois lados precisam ser o mesmo valor do ângulo, certo? Se os triângulos possuem medidas da soma dos seus ângulos internos de 180 graus, se eu já tenho 90 aqui, se esse é igual a esse, então aqui eu vou ter 45 e aqui também 45. Então, eu já tenho a medida desse ângulo aqui, que é 45. Ele diz também que o segmento BD é igual a 6 e o segmento CD é igual a 2. Então, em relação a esse ângulo aqui total, 45 mais o x, eu vou chamar de 45 mais x, 45 mais x, que é esse ângulo total aqui, eu vou chamar de ângulo alfa, certo? Então, quando eu disser ângulo alfa, estou me referindo a esse ângulo total aqui, ok? Então, agora dá para me calcular e fazer aquela relação de diferença. Então, desse triângulo maior, para descobrir a relação de diferença com esse triângulo retângulo aqui menor, para descobrir o valor de seno e cosseno de x. Então, se eu já tenho aqui o ângulo alfa, dá para me descobrir aqui o seno e o cosseno, certo? Então, vamos lá. Primeiro, para me descobrir seno e cosseno desse ângulo alfa aqui que eu chamei, eu preciso também saber o valor da minha hipotenusa. Se eu tenho esse ângulo aqui, esse aqui é o cateto que oposto e esse é o meu cateto adjacente, certo? Então, eu sei que para descobrir a hipotenusa, eu posso usar Pitágoras, que é hipotenusa ao quadrado mais o quadrado da soma dos catetos. Então, eu vou ter aqui hipotenusa ao quadrado vai ser igual a 6 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Então, H vai ser igual a 6 ao quadrado é igual a 36, porque 6 vezes 6 é 36. 2 ao quadrado, 2 vezes 2 é igual a 4. Então, a minha hipotenusa vai ser 36 mais 4, que é igual a 40. Então, eu sei que para tirar de uma potenciação, eu preciso colocar o número na raiz, porque é o inverso, né? O inverso da raiz é a potência, e o inverso da potência é a raiz, ok? Então, fica a raiz de 40. Eu sei que não tem uma raiz exata de 40, então, para isso, eu preciso o quê? Racionalizar o 40 para poder simplificar o máximo possível, certo? Então, simplificando aqui o 40 para poder fatorar, né? Então, 40 aqui por 2, 20, por 2 aqui dá 10, por 2 dá 5, por 5, se ele é primo, só tem como dividir por 5, então dá 1. Se é raiz quadrada, então eu vou pegar os valores aqui de 2 em 2. Então, 2 ao quadrado aqui. Então, dentro da raiz vai ficar 2 ao quadrado vezes 2 vezes 5, né? Então, se é raiz quadrada, eu vou tirar aqui quem está com o expoente ao quadrado. Então, 2. Então, vai ficar aqui, ó, 2, raiz de 2 vezes 5, 10. Então, a medida da minha hipotenusa equivale a 2 raiz de 10. Então, essa medida aqui vale 2 raiz de 10. Agora sim, dá para me calcular o seno e o cosseno do meu ângulo alfa, certo? Só dividir aqui agora. Então, agora, para me descobrir o seno do meu ângulo alfa, vai ficar desse jeito. A medida do cateto oposto, que é 6, sobre a medida da hipotenusa, que é 2 raiz de 10. Estudamos que não podemos ter
raiz no denominador. Então, a gente precisa racionalizar. Então, 2 raiz de 10 vezes 2 raiz de 10. 6 vezes 2, 12. Raiz de 10 permanece. 2 vezes 2 raiz de 10 vezes 2 raiz de 10. Eu sei que a raiz aqui de 10 vezes 10 vai ser raiz de 100, não é isso? Então, qual é a raiz de 100? 10. Então, eu já faço direto. 2 vezes 2, 4, vezes raiz de 10 vezes raiz de 10, raiz de 100. Raiz de 100, 10. Ficar 12 raiz de 10 dividido para 40. Dá para simplificar, não dá? Por quanto aqui? Por 4, né? Por 4 também. 12 dividido para 4, 3. Raiz de 10, repete. 40 dividido para 4, 10. Não tem mais como simplificar, então, ó. O seno de alfa ficou 3 raiz de 10 sobre 10. Agora, o cosseno de alfa. Então, o cosseno de alfa vai ficar a medida do meu cateto adjacente, que é 2, dividido pela hipotenusa, que é 2 raiz de 10. Então, vai ficar aqui 2 dividido para 2 raiz de 10. Então, racionalizando novamente, 2 raiz de 10 dividido para 2 raiz de 10. 2 vezes 2, 4, dividido para 10. 2 vezes 2, 4. Vezes raiz de 10, né? Aquele mesmo processo. Então, simplificando aqui, né? 4 raiz de 10 por 40, aqui por 4, né? E aqui também por 4. Fica 1, eu não preciso colocar. Então, raiz de 10 dividido por 10. Então, esse valor aqui é o valor do cosseno do meu ângulo. Então, eu já tenho aqui o valor do cosseno. Então, eu já sei aqui também, ó. O ângulo alfa é esse ângulo total. Então, se o ângulo total aqui é alfa, então eu sei que o valor de x vai ser igual, ó. Aqui a gente faz uma simples equação. Se o valor de x aqui vai ser igual ao quê? A alfa, se aqui tá mais, passa a ser menos. Então, x vai ser igual a alfa menos 45, certo? Porque a medida de x é o ângulo total menos o ângulo de 45 graus. Então, ó, observe aqui que a gente já dá para usar aquele sistema lá de adição e subtração dos arcos de seno e cosseno. Então, vindo aqui, ó, o seno de x, então, vai ser igual a quanto? A alfa menos 45 graus. Lembra lá da fórmula? A fórmula de seno de x é seno de alfa, que é o seno de A, vezes o cosseno de B, que no caso B é 45. Então, menos, lembra lá que no seno ele não muda o sinal, né? Só no cosseno. Então, permanece menos seno de B, que o seno de B, no caso, vai ser o quê? Seno de 45. Então, seno de 45 graus, que é o seno de B, né? Vezes agora é o cosseno de alfa, que é alfa, né? O valor de A. Ok? Então, substituindo aqui agora, né? Então, seno de x vai ser igual. Qual é o seno de alfa que a gente calculou? 3 raiz de 10 sobre 10. Sobre 10. Vezes o cosseno de 45, que a gente sabe que é raiz de 2 sobre 2. Menos o seno de 45, que é raiz de 2 sobre 2. Também, né? Lá pela medida dos ângulos notáveis, certo? Vezes o cosseno de alfa, que a gente calculou aqui. Raiz de 10 sobre 10. Então, o seno de x vai ser igual a 3 raiz de 10 vezes 2, né? 3 raiz de 20. Dividido por 20, que é 10 vezes 2, 20. Menos 2 vezes raiz de 10, raiz de 20. 2 vezes 10, 20. Então, o MMC aqui, ó, se já tá aqui igual,
o denominador, já fica mais fácil. Então, 20 vai ser igual. Eu tenho aqui o valor de 3. E eu tenho aqui o valor, quando não tem nada, eu tenho o valor de 1. Se eu tenho duas raízes aqui com bases iguais, eu apenas conservo aqui a base e vou calcular aqui quem está fora. Se aqui é 1, então vai ficar 3 menos 1. 3 menos 1, 2. Ficou 2, raiz de 20 dividido para 20. Simplificando aqui, né, por 2 e por 2, vai ficar 1. Eu não preciso colocar, então ficou raiz de 20 sobre 20. Sobre 10. Dá para racionalizar o 20 também. Vamos fazer aqui para simplificar. Então, 20, perdão, racionalizando não, fatorando, né? Por 2 dá 10, por 2 aqui dá 5, por 5 que dá 1. Então, se aqui é o quadrado, ele vai ficar fora da raiz. Então, ficou 2 raiz de 5. Então, o valor aqui vai ficar 2 raiz de 5 dividido para 10. Dá para simplificar ainda? Sim, porque eu tenho aqui 2 para 10. Por 2, né? Aqui, por 2. 2 dividido para 2, 1. Então, conserva aqui só a raiz de 5. 10 dividido para 2, 5. Então, aqui a gente encontrou o valor de seno de x. Agora, a gente vai encontrar o cosseno de x. Então, mesma situação que o outro. Então, cosseno de x vai ser alfa menos 45. A fórmula de cosseno é um pouco diferente da de seno. Se aqui está menos, na ordem da fórmula passa a ser mais. Vamos relembrar, então. Cosseno, então, vai ser cosseno de A, que no caso é o alfa, vezes o cosseno de B, que é 45. Mas, se está menos, passa mais aqui. O seno de B, que é 45, vezes o seno de A, que é alfa, né? Que a gente já sabe os valores. Então, o cosseno aqui de x vai ser igual, substituindo novamente. Cosseno de alfa, que a gente encontrou ali, raiz de 10 sobre 10. Vezes o cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Mais o seno de 45, que também é raiz de 2 sobre 2, vezes o seno de alfa, que a gente encontrou ali também, que é raiz de 3 sobre 10 dividido para 10. Multiplicando tudo, então vai ficar assim. Cosseno de x, raiz de 10 vezes raiz de 2, raiz de 20. 10 vezes 2, 20. Mais raiz de 2 vezes raiz de 3 vezes 10, então vai ficar... Continuando aqui, então vai ficar 3 raiz de 20. 3 raiz de 20, dividido aqui, então, por 20. Simplificando novamente agora aqui, né? Se eu tenho denominadores iguais, então eu posso só conservar. Raiz de 20 mais 3 raiz de 20, conserva a base, raiz de 20, e vou calcular agora aqui quem está fora. Quem é que está aqui fora? Sempre tem o número 1. 1 mais 3, 4. Não é isso? Então, simplificando aqui por 4 aqui, dá 1, não preciso colocar, só raiz de 20. 20 dividido por 4, 5. Racionalizando aqui, ó, racionalizando não, fatorando 20, eu já sei o valor que eu fatorei lá em cima. Fica 2 raiz de 5, não é isso? Então, 2 raiz de 5 dividido por 5. Então, eu preciso simplificar o máximo que eu conseguir. Então, ó, o seno do ângulo x vai ser raiz de 5 sobre 5 e o cosseno de x vai ser 2 raiz de 5 sobre 5. Espero que tenha entendido.